Deixa eu te perguntar uma coisa. Você prefere ter paz ou ter razão? Eu vou contar uma história, compartilhar na verdade, uma história que eu vi recentemente no jornal, que reflete exatamente isso. O que é mais importante, você ter paz ou razão? O motorista de Uber, ele deu uma entrevista no jornal que foi o seguinte: ele pegou uma passageira menor de idade pelo aplicativo e ele fez uma corrida com ela normal, uma corrida como qualquer outra. Antes de chegar no destino, a menor disse que a mãe dela ia encontrar ela no ponto final da corrida e fazer o pagamento dali da corrida, em dinheiro. Até aí tudo bem. Ao chegar no local, a mãe da jovem não estava lá. Não sei, não ficou claro na reportagem se a jovem realmente mentiu, dizendo que a mãe dela estaria lá e não estaria, ou se houve algum contratempo e a mãe dela não conseguiu chegar lá para efetuar o pagamento da corrida. Acontece que, quando a mãe da jovem não apareceu e a jovem não tinha dinheiro para pagar a corrida, ela pediu para o motorista que deixasse para pagar na próxima. Existe esse recurso que tantos motoristas do Uber não gostam, né? Existe uma treta e uma confusão muito grande com relação a isso, mas enfim. Existe essa possibilidade, ela pediu para o motorista para colocar para a próxima, o motorista se recusou, disse que não ia colocar para a próxima, que ela iria ter que pagar, só que ela disse que não tinha dinheiro. Aí ele falou: não, tudo bem, você não tem dinheiro, nós vamos até uma delegacia. Aí foi quando o motorista do Uber saiu no carro, né, estava parado ali, saiu em direção, né, foi em direção a uma delegacia para apresentar a jovem lá, enfim. Só que aí a menina, ela se desesperou, porque ela não tinha dinheiro para pagar, enfim. O que é que ela fez? Ela simplesmente abriu a porta do carro e se jogou, com o carro em movimento. E o motorista ali, eu não sei se ele parou para prestar socorro ou se a menina correu, mas a questão é que ela fugiu, a menina pulou e se mandou, né? Digamos assim. E aí onde vem o grande problema. A menina contou aos pais que ela pulou do carro porque o motorista do Uber tentou abusar dela, assediou ela. E o que aconteceu? O motorista teve as contas bloqueadas do 99 e do Uber, vai responder ali um processo na justiça, a imagem dele ficou manchada, certo? Por conta disso. O que salvou esse motorista do pior era porque ele tinha toda a corrida gravada. Ele tinha aquelas câmeras lá que gravam a parte interna do carro, então ele gravou tudo. Por sorte, por ele fazer isso, ele, apesar de responder o processo, provavelmente ele não vai ser acusado, né? Ele vai responder, porque enfim, abre ali o processo, tem toda a investigação, enfim. Na justiça, provavelmente não dê nada, porque ele pode provar que ele não fez o que a menor disse que ele teria feito. E provavelmente as contas dele dos aplicativos do 99 e do Uber também serão desbloqueadas. Só que a fonte de renda principal desse cidadão era 99 e o Uber. Eram as corridas por aplicativo. E ele vai ficar ali, como as coisas são demoradas, talvez alguns meses, ou pelo menos um mês, não sei, sem a renda principal dele, passando necessidade, pelo menos foi isso que ele disse. Aí é onde vem o questionamento inicial que eu fiz nesse vídeo. Você prefere ter paz ou ter razão? Porque, obviamente, eu acredito que seja indiscutível de que ele tem razão, de que ele estava certo no sentido de, se a menina agiu de má fé, dizendo que ia pagar a corrida e não pagou, tinha que ser resolvido de alguma forma. Só que ele poderia também ter aceitado para a próxima. Aí
Provavelmente alguns motoristas de Uber vão dizer: ah, mas isso não existe, ela está errada. Mas não é sobre quem está certo e quem está errado. É sobre a situação. Ele poderia ter evitado tudo isso. Ele poderia simplesmente ter seguido a vida dele, o trabalho dele, ter continuado com as corridas dele, se ele tivesse acertado para a próxima. Mais uma vez, eu não estou aqui fazendo juízo de valor se ele está certo ou errado. Não é isso. O errado aqui nessa história é essa menor de idade. Porque, no final das contas, na justiça não vai dar em absolutamente nada. No máximo, se os pais dessa menina forem conscientes, vão repreendê-la, vão puni-la de alguma forma, né? Não sei como, mas no máximo. Só que do jeito que as coisas estão hoje em dia, é capaz dos pais apoiarem essa menor, mesmo depois de tudo que ela fez. Então isso me fez pensar que às vezes, cara, não vale a pena a gente querer estar certo, sabe? Às vezes é só fingir demência, né? Tipo os pinguins de Madagascar. Sorria e acena ali. Vida que segue. Porque nem sempre ter razão é a melhor opção. Às vezes, nós só queremos, aliás, só precisamos ter paz. E paz é tão importante hoje em dia, é tudo tão conturbado, é tanto problema na nossa vida, que quanto mais paz nós conseguirmos, melhor. Pelo menos essa é a minha visão, esse é o meu ponto de vista. Aí eu gostaria de saber de você. Você concorda que é melhor ter paz do que razão? Ou você prefere ter razão do que ter paz? Você prefere comprar uma briga, mesmo sabendo que você será o mais prejudicado, só porque você quer provar que você está certo? Que muitas vezes é só uma questão de ego, na maioria das vezes, pelo menos. Mas enfim, comenta aqui o que é que você acha. Se você concorda comigo, discorda, enfim. Um abraço e até a próxima.